Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Togel e eu estou aqui para apresentar para você, nesta aula, sobre dois principais assuntos que aparecem praticamente em todo o sistema e que a gente usa no dia a dia e não se liga, não percebe, que é pesquisa e ordenação de dados. A pesquisa a gente toda hora está fazendo, todos nós usamos essas ferramentas, mesmo sem pensar no celular, seja num busca num site, numa página que você esteja acessando, é, no teu contato você quer achar o número de alguém, você quer achar o contato para poder falar, lá no WhatsApp também. Então, em todo lugar, a gente usa muito essa pesquisa. A ordenação, nem sempre, até porque o próprio sistema, muitas vezes, ó, você vai colocando um dado novo, um contato novo que você põe no celular, ele automaticamente já põe ele na ordem alfabética. O próprio sistema, o próprio programa lá de dentro do celular já faz essa ordenação, já coloca no lugar. Imagina se isso fosse colocado à medida que você vai alimentando ali, colocando um novo contato, na ordem que eles aparecem ao longo da nossa vida. Imagina como é que isso ficaria, hein? Olha a confusão depois para achar. Você, às vezes, muitas vezes, procura na própria lista, né? Vai olhando, 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 olhando até encontrar o nome que você quer. Mas você pode usar a ferramenta de pesquisa lá, bota um pontinho, pontinho, eu quero achar o nome do Fernando. Aí ele vai pegar o Fernando lá, todos os Fernandos que tiver na sua lista, e você vai encontrar aquele que você quer. Ou se você puder o nome completo, já vai direto lá. Beleza? Então, ó, o que nós vamos tratar hoje é sobre como que ordena isso, como que isso acontece. Esse é o objetivo dessa aula. Combinado? Então, vamos lá. Então, nesse momento, já falamos um pouco, né? Imagina que você estivesse procurando aí o preço no aplicativo de compras, né? Preço de uma. Outro dia mesmo eu fiz isso. No Mercado Livre, eu queria encontrar uma mesa de escritório aqui para o meu escritório, e eu queria encontrar essa mesa e eu estava pesquisando. Então, boto lá, mesa de escritório, escrivaninha. Vão ter nomes que eu posso usar. E aí o que acontece? O Mercado Livre vai mostrar todas as mesas, todas as escrivaninhas ou todos os objetos que tenham este nome. E aí, quanto mais eu particularizo a forma de pesquisar, mais próximo daquele objeto que eu estou procurando de verdade eu vou encontrar. Então, o que acontece? Nesses aplicativos, a gente digita o nome e ele aparece na busca. Bom, tem um sisteminha, um algoritmo de ordenação por trás, né? Um algoritmo que pesquisa e mostra aquilo que a gente está procurando. Perfeito? Não é assim, né? Tem alguém que tem que estar fazendo isso, na é verdade. Então, então a gente escolha como que a gente muda a forma como a gente ordena e a forma como a gente busca vai impactar no tempo que demora. Bom, a minha lista de contatos, só para dar um exemplo, eu tenho 1.400, 1.500 mais ou menos contatos no meu celular. Mas imagina se eu tivesse 1 milhão de pessoas, de contatos listados lá. Olha o tempo que isso poderia demorar para encontrar. Então, é isso que vai impactar, é dessa forma, principalmente, que impacta a forma como nós ordenamos e a forma como nós buscamos. E é isso que a gente vai ver agora. Vem comigo que a gente vai entender um pouco melhor isso agora. Então, vamos lá. O que a gente vai aprender agora? Já dei o Avan uma primeira dica do que a gente vai aprender hoje. A gente vai entender como que são esses algoritmos de busca e como são os algoritmos de ordenação também. Então, tem alguns tipos diferentes. Nós não vamos ver todos os existentes, mas vamos ver os principais tipos, os mais comumente utilizados no nosso dia a dia para ficar fácil da gente visualizar. Então, a gente vai pensar em busca linear, busca binária, Bubble Sort, Selection Sort, vai ter um monte aí que a gente vai conversar sobre isso. E ver também o que é mais importante, comparar o grau de complexidade da busca, mas também o mais importante é o desempenho que cada algoritmo tem. Falado? Então, ó, o que é isso, desempenho? Tem uma forma de busca que vai ser mais rápida e tem uma forma de busca que vai ser mais lenta. Não, então por que eu não uso sempre a mais rápida? Porque vai depender do tipo de dado, da natureza da minha busca. Vai depender da natureza dessas informações e, melhor ainda, como que elas estão organizadas. Combinado? Pensa só. Se eu tenho uma lista, a minha lista de contatos aí que tem 1.500 mais ou menos, e se eu puser, à medida que eu for entrando com os dados, na ordem que for, ele vai estar uma.
uma confusão, né? Vai estar bem tumultuado, porque eu não encontro as pessoas e falo com as pessoas de acordo com a ordem alfabética do nome delas. É à medida que vai acontecendo na vida. Então, o que acontece? Quando eu peço para o celular, eu quero o nome do Fernando, ele vai buscar entre todos os Fernandos que tem na lista e vai me mostrar a lista dos Fernandos que estão lá na minha lista de contato. E aí eu vou procurar qual que eu quero. Eu posso colocar o nome do Fernando inteiro e ele vai mostrar exatamente o nome logo de uma vez. Então, isso vai ser impactado pela forma como está organizado. Então, esse é o ponto principal da nossa conversa de hoje. Então, o que é esse algoritmo de busca? Como é que ele funciona? E é isso que a gente vai ver agora nesse momento. Ó, o método é um passo a passo para ele encontrar um elemento. Como é que ele faz isso? Ele localiza numa lista, né, de nomes, ou de estoque, ou de contatos, enfim, e faz isso. Isso vai depender de como que esses dados estão organizados. Lembra que eu falei ainda há pouco, se os nomes estiverem todos embaralhados, como é que vai demorar para achar entre 1.500 o nome do Fernando que está ali dentro? Mas se eles estiverem em ordem alfabética, a gente mesmo intuitivamente já entende isso, né? É só ir correndo o dedo, já achou lá. Então, isso vai impactar no tempo. Então, vai depender muito. Então, olha, nós vamos estudar a linear e a binária, os dois tipos de busca. A linear é item a item, e a binária, ele vai cortando a lista em metades até localizar. Nós vamos ver isso com calma agora. Vem comigo. Olha como é que é a busca linear. A busca linear, os nomes estão desordenados, é uma lista grande, e isso vai demorar bastante, porque ele vai um a um. Mas se essa lista estiver ordenada, já fica mais fácil de encontrar. Portanto, a forma de ordenação dessa lista vai impactar diretamente no tempo de encontro, no tempo de resposta. Então, quanto mais organizado, para o caso da busca linear, melhor. Na busca binária, a busca binária já faz uma coisa com outro truque. Olha só. Digamos que a gente tenha 50 nomes, né? 50 números, de 0 a 50. E eu quero encontrar o número 28. Por exemplo, bom, 28. O que esse sistema de busca vai fazer? Bom, 28. Ele pega, corta a lista no meio. Se tem 50, 25. 0 a 25 e de 26 a 50. 28 está onde? Está entre 26 e 50. Então, ele pega, dispensa a primeira metade, porque o 28 não está na primeira metade, e vai trabalhar agora na segunda metade. Bom, 28 está entre 26 e 50. Bom, corta de novo a lista no meio. Ou se 28 está antes do aí 26 para 50, vamos lá, 20, vamos dizer que seja 30, vamos botar um número redondo, tá? Para não cortar muito, porque senão agora falhou a conta aqui, mas vamos lá. Primeiro, metade. Então, de 26 a 30 ou de 30 a 50? Ou de 26 a 35 ou de 35 ou 36 a 50? Está na primeira metade o 28. Então, ele dispensa a segunda metade e fica com a primeira. E assim ele sucessivamente vai cortando a lista à metade até chegar no número que a gente buscou. Percebeu como é que funciona isso? Mas aí, isso precisa que a lista obrigatoriamente tem que estar ordenada, porque como é que eu vou cortar na metade se está menor, se está maior? Então, essa lista precisa estar ordenada. Então, a busca binária tem essa característica. Bom, qual é a diferença? A linear, recapitulando, não precisa estar ordenada, porém, a binária precisa estar, tem que estar ordenada. Na linear é simples de implementar, porque à medida que eu vou pegando os dados, eu vou colocando lá, não tem problema. Porém, a binária já exige uma certa organização, não é? Eu tenho que pôr o dado lá e ele já tem que ir para uma posição certa para ficar ordenado, senão a lista fica confusa. Então, para listas grandes, a linear é ruim, porque ela vai ter que varrer tudo até encontrar o dado que a gente está procurando. Na binária, não. Na binária já é metade, dispensa e assim vai. Então fica muito mais fácil de encontrar na busca binária do que na busca linear, quando os dados estão ordenados. Se estiverem desordenados, só a linear resolve, porque a binária precisa que tenha para cortar metade, está para lá, está para cá, então eu preciso que isso esteja numa ordem crescente ou decrescente. Então, para isso, quando eu coloco os dados, olha lá, o celular que eu dei o exemplo ainda há pouco, que a gente coloca os dados ali na ordem que eles vão aparecendo. Tem um algoritmo interno no celular que ordena aquela informação que eu acabo de incluir. Então, essa inclusão, ela já é previamente ordenada, já é previamente organizada. Para quê?
para quando eu for buscar. E internamente o algoritmo faz o quê? Quero o Fernando, está entre o A e o K, do L para o X ou para o Z. Então, o Fernando está entre o A e o K. Então, eu dispenso a segunda metade. O Fernando está entre A e K, então ele está entre A e G ou em G e K? Então, está entre A e G, então dispensa a segunda metade. E assim ele vai fazendo. Porém, nós temos organizações, formas de organizar, formas de pôr em ordem essa minha estrutura de dados à medida que eles entram, que são os 5 algoritmos que a gente vai conversar agora sobre eles. Bom, o bubble sort é bolha, né? Bubble sort, ou seja, ele vai pegando elementos com pares de vizinhos, troca de posição se ele estiver fora de ordem. Digamos, eu tenho lá o 28 e o 14 que está do lado. Bom, o 14 é menor, então ele passa o 14 para cá e inverte a posição. Então, o 14 já fica antes do 28, na ordem crescente, já coloquei na ordem. E assim ele vai fazendo de 2 em 2 até colocar tudo lá. Mas para uma lista grande, já sacou o problema que isso vai dar, né? Já é meio complexo esse negócio. Então, ele vai ter que fazer N comparações de um a um até colocar todo mundo em ordem. É igual o baralho, né? Lembra quem joga buraco, truco, qualquer carta, quando tem que organizar, conferir se o baralho está completo, o que a gente faz? A gente põe em ordem, né? 2, 3, 4, 5, vai botando tudo em ordem por naipe e tudo mais, e a gente vai organizando. É isso que funciona. Olha o tempo que a gente leva para fazer isso. Mas a gente faz intuitivamente isso. Ó, tenho 2 e tenho 10. 2 e depois, ou 10 e depois, então eu vou colocando um antes, um depois e vou consertando, vou combinando o troço. A segunda maneira de ordenação é o selection sort. Ou seja, cada rodada encontra o menor elemento da parte ainda não ordenada e o móvel para a posição correta no início da lista. Ou seja, ele varre a lista toda, achei um menor, então ele passa para cá. Varre a lista toda e passa para cá. Já percebeu também que ele faz menos trocas de posição, porém continua fazendo muitas comparações, o que significa que também, para determinadas situações, para determinado tamanho de lista, vai demorar um pouquinho. Insertion sort, ou seja, é o nosso exemplo do celular. À medida que eu ponho o nome lá, um novo contato, ele já vai, procura, insera e coloca ele na posição correta. Então, à medida que vai entrando o dado, ele já vai colocando, já vai ordenando. Isso é lento para listas grandes e desordenadas, porém ele é eficiente para listas pequenas. Então, o que já está percebendo que cada método vai depender da quantidade, né, de dados que a gente estiver manuseando. Então, isso é que vai fazer a diferença. Vamos para o próximo. Merge sort, ou seja, ele divide para conquistar. Divide a lista do meio até sobrar um elemento, depois junta, mistura de novo, ordenada. É o método que a gente falou no binário, que a gente combina, vê essas estruturas de dados, esse conjunto de elementos dentro do bago, do bago aí, dentro do conjunto, do deck, né, de dados que a gente tem, e ele vai até sobrar um elemento, vai diminuindo, vai cortando, para até achar as que são semelhantes, ou seja, ele merge de misturar, de combinar as partes que já estão ordenadas. Então, ele é consistente, mesmo em listas grandes, ele usa memória extra, porque você precisa separar para cá, voltar. Quem mexe o Windows sabe, aquele monte de arquivo temporário que fica lá naquela pastinha lá do sistema, que a gente vê lá temp, aquilo fica, à medida que você vai usando, aquilo vai ficando grande. Ou seja, aqueles arquivos temporários é que o Windows usa para poder conseguir ordenar todas as instruções, todas as atividades que a gente for desenvolvendo. E é por isso que junta aquele monte de rascunho lá, de aquelas coisas que depois a gente tem que limpar. No caso aqui, é a mesma coisa. Só que a gente está falando de memória RAM, então ele vai ocupar a memória RAM, depois quando a gente desliga, acaba aquilo, a memória RAM se apaga automaticamente. Quicksort. Então, é uma busca rápida. Então, olha, separa os menores à esquerda e os maiores à direita. Então, ele já começa fazendo uma pré-organização desses algoritmos. Ele é mais rápido, em média, porém, ele pode ficar lento se esse ponto... Porque quando ele fala assim, menores à esquerda ou maiores à direita? Ou seja, quem é o elemento central? É menor ou maior de quem? É maior de qual número? De qual dado? É antes ou é depois? Aí ele vai colocando. Esse dado que veio agora é menor do que o que já tem aqui? Então ele põe antes. É maior do que tem aqui? Põe depois. E ele já vai fazendo uma pré-organização. Então ele é mais lento também para
para dados grandes, para uma ordenação grande, e se esse elemento pivô, o que é esse elemento pivô? É o elemento que eu elegi como comparação. Se ele não for um elemento médio, eu vou ter um problema depois, que vou ter que ficar fazendo outra vez novas reorganizações, porque ele não vai ordenar efetivamente. Bom, aqui está a tela com o VS Code instalado, tudo bacaninha, tudo montadinho. Eu vou dar um play aqui para você ver como é que a coisa roda, como é que roda o Python, né, aqui de automático. Tudo instalado. Bom, instalação, depois terá um tutorial aí de como é que você faz isso para você instalar na sua máquina. Mas está tranquilo. Vamos lá, vamos nos preocupar aqui com o fato. Aqui nós temos um arquivo para 100, para 1.000, para 3.000 e para 6.000, que nós vamos comparar como é o desempenho em cada uma das duas formas de sortear e como é que tudo fica ordenado. Então, vou dar um play aqui. Bom, aqui está a lista de coisas como que foi distribuído pelo tempo. Observe que a forma de ordenar varia o tempo de duração, o tempo de execução da ordenação, da forma de organizar os dados, vai aumentando o tempo à medida que vai aumentando o número de elementos. Olha, com 100 elementos, no Bubble Sort, 454. Aqui é microsegundos. Então, percebe que aí é uma coisa, é menos que uma piscada de olho. Aqui, 1.000 elementos já vai para 64 milissegundos, já um pouquinho mais lento, um pouquinho não, muito mais lento. Se for 3.000, vai para 644, subiu de 64 para 644, ou seja, multiplicou por 10 vezes, de 1.000 para 3.000. A gente multiplicou a lista por 3, mas o tempo de execução já subiu 10 vezes. Olha, se for 6.000 elementos, foi para 2 segundos, olha quanto é que ficou. 600 milissegundos para 2 segundos. Olha como é que aumentou muito, de 3.000 para 6.000 elementos. Aqui está a tábua comparativa, né, um resumo do tempo de execução de cada lista. E um comparativo abaixo nos algoritmos de busca, à medida que vai aumentando essa lista também. Olha só, para 100 elementos, é o pior caso, né? Olha só, no caso de 2.000, 200.000 elementos, 22,3 milissegundos na busca linear e 9 microsegundos para a busca binária. Você viu que aquele processo de cortar na metade agiliza mais quando você tem um número grande de elementos. Olha a diferença como fica grande entre 23 e 9, né, 22,3 milissegundos para 9 microsegundos, perdão. Então, olha, 294. Está percebendo a diferença de como o processo, a forma de ordenar e a forma de buscar é altamente impactada em função do número de elementos e da forma como esses elementos estão ordenados. Aqui está um exemplo prático nessa simulação de como é o comportamento desses dois algoritmos, seja o de busca, seja o de ordenamento. Beleza? Espero que você tenha percebido a importância da escolha da ordenação e da escolha do mecanismo de busca em função. A gente está falando aqui só do número de elementos, a gente não disse quais são esses elementos. Mas se eu tiver listas como, por exemplo, com várias palavras, como, por exemplo, o exemplo da mesinha de cabeceira, uma mesinha de escritório em formato de L, de madeira, tem pé de metal, ou seja, todos os detalhes que eu posso descrever aquele objeto, isso enriquece a minha lista e aumenta o número de elementos que vão compor essa lista enormemente. A gente já está trabalhando com planilha, com uma coisa com um número grande de elementos. Percebeu? Então, quando a gente está usando lá o nosso celular, que está buscando os dados e tudo, ou lá no Mercado Livre, ou no Shein, seja onde for, a loja de compra, ela te apresenta esses dados com uma certa rapidez, mas imagina quantos milhões de itens tem ali dentro daqueles bancos de dados. Né? Estou falando milhão, pode ser bilhão, né?
Opa, é grande demais. Então é isso aí, pessoal. Tá aí. Vimos agora, nessa aula, nós vimos a busca linear, que ela é simples, mas é lenta. A busca binária é rápida, mas exige que a lista seja ordenada. O bubble sort, selection sort e insertion sort são mais fáceis de entender, mas elas custam para a ordenação. Exige um algoritmo de ordenação eficaz e eficiente para que eu possa ter sucesso nessa busca. O merge sort e o quick sort também são muito mais eficientes. Na prática, né, eles são melhores. Por quê? Eles trabalham de uma maneira de processar a busca de uma forma mais efetiva. Então, olha só. Principal ponto para a gente considerar nessa aula é a escolha do algoritmo que é efetivo que vai fazer a diferença entre segundos ou horas. Às vezes, com a mesma lista, vocês viram lá na tabelinha, no VS Code lá, no relatório, o quanto tudo demorou mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Põe aí suas dúvidas aí nos comentários, que eu vou responder para você cada uma delas. Eu tenho maior vontade de ouvir você e saber de quais são as suas queixas, reclamações e informações. Conta comigo, tamo junto. Fernando Togel, até a próxima.